Pessoal, bom dia, saudações tricolores. Vamos falar do Fernando Diniz, técnico do Fluminense e da seleção brasileira. Eu não sei se vocês sabem, quem é mais antigo, assim como eu, tem esse conhecimento. Não é a primeira vez que o Fluminense tem o técnico da seleção brasileira. Refazendo, não é a primeira vez que o Fluminense tem um técnico seu e ao mesmo tempo técnico da seleção brasileira. Não é a primeira vez. Em 1952, Zezé Moreira era técnico do Fluminense e também técnico da seleção brasileira. Aliás, 52, ano daquele nosso Mundial, que dizem que não foi. Bom, para quem ganhou aí uma Copa Toyota, Copa de um jogo só, promovido lá no Japão pela Toyota, em que era visto na época como um jogo promocional, cujo principal prêmio era ganhar um carro. Como mundial, diferentemente da Copa Rio, este sim foi um torneio com os principais clubes da Europa naquele momento. Teve também a participação aqui do Corinthians também. Peñarol do Uruguai. Na época a imprensa até dizia que o Fluminense vingou a seleção brasileira, porque esse time do Peñarol era a base daquela seleção uruguaia que ganhou a Copa do Mundo aqui em 1950 dentro do Maracanã. Inclusive aquele, se eu não me engano, era Didio, que fez o gol decisivo que deu o título para eles. Jogava no Peñarol, né? A imprensa na época divulgou. Eu não era nascido nessa época, né? Claro que não. Mas, né, a gente tem o conhecimento através, na época era de jornais, de que as manchetes eram: Fluminense vingou o Brasil. Então, comparando um torneio internacional dessa magnitude com um jogo onde o Liverpool deu tanta importância a esse jogo que mandou para lá time reserva, encaravam, isso foram declarações lá na época, como um jogo amistoso para decidir lá entre o campeão da Europa e o campeão sul-americano, para ver quem era o melhor. E aí depois a FIFA resolveu, né, dar uma dimensão para esse jogo único, como campeonato mundial. Então cada um, né, pensa o que quiser. O Fluminense foi campeão em 52 de um torneio, realmente um torneio com grandes clubes do Brasil e do mundo, e ao contrário, foi disputada uma Copa Toyota lá no Japão, de um jogo só, e isso é título mundial. Mas cada um pensa o que quiser, isso é outro assunto. Enfim, não é a primeira vez. Como eu disse, Zezé Moreira, em 52, era técnico do Fluminense e da seleção brasileira. Agora vamos falar especificamente do Diniz. Eu coloquei aí
eu coloquei aí na capa, Campeonato Brasileiro, Libertadores e eliminatórias da Copa do Mundo ao mesmo tempo, e o Fernando Diniz com a responsabilidade de estar tendo que lidar com essas 3 competições importantíssimas, como diz aquele comediante lá da minha terra, de uma vezada só. Olha, é muita responsabilidade e haja psicologia para o nosso treinador, embora ele seja psicólogo. Eu admiro muito as pessoas que têm convicção, que têm coragem, que aceitam desafios, sem medo. E neste caso, essa qualificação bate, é claro, com o Fernando Diniz. Rapaz, o cara se propor a encarar tal desafio, é porque é um cara que tem um equilíbrio emocional e uma convicção acima da média, né? Antes de continuar, eu tenho como opinião, que assim, né, cada um tem a sua, mas eu tenho como opinião, na minha visão, o Brasil teve, aliás, diferente, Zagallo, Tele Santana, Carlos Alberto Parreira, para mim, foram os melhores treinadores que eu já vi aí no futebol brasileiro, né? Um patamar lá em cima. E o Fernando Diniz, caso ele obtenha sucesso nesse desafio, nessas competições, eu não digo sendo campeão em todas, até porque o brasileiro tá mais complicado, né? Eu não digo impossível, mas está extremamente difícil. Mas se o Diniz consegue ganhar essa Libertadores e consegue também ir muito bem nas eliminatórias da Copa do Mundo, vai colocá-lo nessa prateleira. Ah, mas o Diniz é muito criticado. Sempre foi, né, pessoal? Diniz sempre foi muito criticado. Criticado e elogiado ao mesmo tempo, né? Assim, a grande maioria das pessoas que fazem análise sempre colocaram o futebol, que os times que o Diniz treina apresentam um futebol bonito, um futebol de aproximação, um futebol de toque de bola, né? Um futebol atraente, que todo mundo gosta de assistir, mas ao mesmo tempo, todo mundo coloca como questão primordial conquista de títulos. É aquele negócio, né? Não adianta você, isso é a opinião deles, não a minha. Não adianta você apresentar um grande trabalho, fazer com que o time que você treina apresente um belíssimo futebol. Mas se você não ganhar títulos, você fica colocado em segundo plano, até mesmo como um derrotado. Eu me lembro que o Tele Santana era a mesma coisa, né? Um dos maiores técnicos aí da história era colocado como um técnico não vencedor. E à medida que a carreira dele foi se desenvolvendo, ele não ganhou o Mundial com seleção, mas ganhou lá com São Paulo. Até porque, e isso fica aqui claro, ele é visto como ídolo lá no São Paulo até hoje. Ninguém esquece a passagem, ganhou tudo lá no São Paulo.
E sim, foi um técnico vitorioso, mas era contestado. Por quê? Porque não ganhou o Mundial de Seleções. E isso para mim é uma análise muito rasa, sabe? O técnico, por melhor que ele seja, por mais qualificado que seja o futebol que o time, o qual ele está treinando, apresenta, ele não entra em campo para bater pênalti, né, seu Zico? Ele não entra em campo para perder bola ali no meio campo, né, senhor Toninho Cerezo? Quem acompanhou essas seleções sabe do que eu estou falando. A seleção brasileira, sob o comando de Tele, era reconhecida como o melhor futebol do mundo, mas por erros primordiais, decisivos de jogadores dentro de campo, ele acabou não tendo a oportunidade de ser campeão mundial pela seleção e acabou sendo taxado por isso. E não pelo seu trabalho maravilhoso de revelar jogadores, de montar times excelentes, de montar times que jogavam aquele futebol espetacular, que todo mundo, não só o brasileiro, como o mundo inteiro, gostava de assistir. O Zagallo já era mais pragmático, mas muito inteligente, sabia armar um time como ninguém. Zagallo conseguiu na Copa de 70 botar Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé, tudo no mesmo time. Coisa que a imprensa da época, aí nessa época eu já vi, porque eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos, coisa que a imprensa criticava. Isso não vai dar certo, é muito jogador lá na frente, ou é Pelé, ou é Rivelino, ou é Tostão, ou é Rivelino, ou é Gerson, ou é Tostão, isso não vai dar certo. Ainda tinha o Jairzinho lá na frente, ou seja, o Zagallo botou aquela seleção de 70 para jogar para frente, com os melhores jogadores que ele tinha, embora contestado, e deu no que deu, né? Se formou, pelo menos na minha opinião, a melhor seleção brasileira de todos os tempos. E o Parreira também mais pragmático, esse mais pragmático ainda. Era aquele jogo, né, mais estrutural, mais inteligente, mais em busca de resultado, e que deu certo, né? Conseguiu o título lá do tetracampeonato, coisa que na época para muitos foi uma surpresa, né? Muita gente não acreditava que aquele time do Parreira iria ganhar o título mundial, e ganhou. E qual foi a grande sacada do Parreira? Botar Bebeto e Romário juntos. Ou seja, também foi ousado. E por falar em ousado, hoje, no futebol brasileiro, o único técnico ousado é Fernando Diniz. Não, aliás, atualmente, perdeu medo. Há um tempo aí, tínhamos críticas, né? Porque ele tinha aquele pensamento ali também muito pragmático, com muita teimosia em algumas situações. Mas assim, né? Qual técnico que não é teimoso? Não conheço um que não seja teimoso. Porém, do jogo do Olímpia do Maracanã para cá, ele resolveu ousar, resolveu botar o time para frente, resolveu escalar John Kennedy, Cano, Keno, John Arias, Ganso, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, vamos jogar para frente, que futebol, se você quer ganhar, você tem que jogar para ganhar. E não ficar aqui se defendendo, em busca de uma bolinha aqui e outra ali. Isso é admirável. É admirável. Eu sempre admirei muito a maneira de pensar no Fernando Diniz como técnico. Muita gente, né, como eu falei, ao mesmo tempo que elogiava, criticava por essa questão de resultado. Ah, mas o dinizismo é muito bonito, mas não ganha nada. Esse ano começou a ganhar, né?
ganhou a Taça Guanabara, ganhou o Campeonato Carioca. Ah, mas Taça Guanabara e Campeonato Carioca não vale nada. Não vale nada para quem perde, né? Não vale nada para quem perde. Porque quem não quer ganhar? Eu vi aí rival desesperado quando ano passado tiramos a possibilidade deles lá de serem tetracampeão carioca e eles ficaram loucos. Por que não vale nada? E esse ano a mesma coisa. Vamos vingar o ano passado, que esse timinho do Fluminense nos impediu de ser tetracampeão carioca. E deu o que deu. Não só confirmamos o título da Taça Guanabara, ou seja, o bicampeonato, né? Aqui fica com aspas, o ano passado foi com o Abel, mas esse ano foi com o Diniz. E ganhamos sim um bicampeonato em cima deles, e fora o reconhecimento desse título, é chororô, né? Pergunta aí se você não queria o Campeonato Carioca. Venha com piada pra cima de mim, né? Claro que quer. Mas não. Aí o Diniz fez essa conquista, né? Aí vem logo aqueles aí desmerecer. Campeonato Carioca para mim sempre foi importante e sempre vai ser. Quem é mais antigo como eu sabe que lá atrás, os times brasileiros, quando tinha que optar entre Libertadores e Campeonato Carioca, Libertadores e Campeonato Brasileiro, mandava time reserva lá para disputar Libertadores, que ninguém ligava para isso. Entendeu? Era muito mais importante ser campeão carioca e brasileiro do que esse negócio aí de Libertadores. Isso depois virou, né? Porque aí entrou o globalismo em ação para botar a Libertadores como o torneio mais importante a ser conquistado. E atualmente, até acredito que seja, até concordo que seja assim. Não estou desmerecendo a Libertadores. É que naquela época não valia nada. E eu não posso deixar de lado o Campeonato Carioca, que sempre foi a conquista mais desejada, mais importante de todos os clubes aqui. Entendeu? Ah, atualmente está desvalorizado? Problema. Para mim não está. Ou seja, tem essa conquista já na carreira. Está disputando o Campeonato Brasileiro, ali entre os primeiros colocados, está disputando a Libertadores numa semifinal e tem todas as possibilidades de ser campeão. Por que não? Como eu já disse aí em vídeos anteriores, temos time, temos torcida e temos ousadia no futebol para sim sonharmos com essa conquista. E está agora iniciando um trabalho na seleção brasileira, nas eliminatórias. Olha, gente, eu vejo dois caminhos para isso daí. Um é a glória. É a glória. E o Diniz merece conseguir chegar bem ali no brasileiro, quem sabe ainda ter possibilidade de disputa de título, porém, como eu disse ali, é muito difícil. Ganhar a Libertadores e classificar o Brasil muito bem para a Copa do Mundo. Aí, meus amigos, ele entra naquela prateleira de Zagallo, de Tele Santana, de Parreira e de outros mais aí que eu não vou ficar fazendo lista aqui, porque senão a gente fica aqui o dia inteiro. Ou seja, boa sorte, Diniz, que dê tudo certo para você, até porque dando tudo certo para você, dará certo para nós também, né? Dará certo para nós também. Não podemos perder o seguinte raciocínio. Todo mundo quer ter jogador na seleção brasileira, não é? Sim, temos lá dois, André e Nino. E temos também o técnico da seleção brasileira,
convocado o treinador do Fluminense convocado para ser técnico da seleção brasileira. E isso é um orgulho. E isso é assim, fazer com que o Fluminense seja respeitado como merece e como historicamente sempre foi respeitado como um gigante do futebol, não só brasileiro, como do futebol mundial. Então é isso. Diniz, meu filho, que dê tudo certo para você, que você tenha sucesso, que alcance seus objetivos. Vai aqui a admiração pela sua coragem em enfrentar tais desafios e com a cabeça tranquila, procurando ser o mais inteligente, racional, né? E até mesmo prudente para conseguir. Só segura um pouco a sua onda ali na beira do campo, porque aqui no Brasil a gente sabe, né? Quem está ali na beira do campo, quem está jogando, tem todos os motivos para às vezes perder a cabeça, não por violência, mas por palavras e por atitudes, porque nós sabemos como funciona aqui, principalmente a situação de arbitragens, que irrita todo mundo, não só o Fluminense, mas irrita todo mundo. Mas o Fluminense, da minha visão, é mais um pouquinho, mas aí é outra história, eu não vou entrar nesse mérito. Então é isso aí, que você possa conseguir atingir os seus objetivos, sob pena, caso não aconteça, vão cair em cima de você, a mídia tradicional então vão cair em cima de você, né? Porque ao mesmo tempo que eles admiram a sua maneira de botar o time para jogar, eles ficam ali esperando um tropeçozinho qualquer, algum revés, para estar apontando, o dinizismo não é vitorioso. Como se um título, claro que é importante, né, fica marcado, como se um título, pura e simplesmente o título, marcasse o trabalho de alguém, definitivamente. Enfim, estamos contigo, Diniz, vitória Fluminense e até breve.